Olá pessoal, tudo bem? Essa aula de hoje, esse vídeo aula, vai falar sobre um assunto muito interessante que é radiciação, né? Então, normalmente a gente tem muita dificuldade para poder simplificar expressões que envolvam que envolvam radiciação, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, né? Então agora a gente vai relembrar um pouquinho esses conceitos, né? Nós vimos no vídeo aula anterior sobre potenciação, né? E vamos ver, né, o que significa, né, a radiciação. Vocês vão perceber que nada mais é do que a operação inversa, né, da potenciação, tá bom? Então vamos lá. Bem, a bibliografia que a gente está utilizando, né, é o pré-cálculo da editora Bookman, né, os autores Adame e Dornelles Filho e Alorande, tá? É um livro que aborda esses conceitos básicos. E a radiciação, então, né, como eu falei, seria a operação inversa, né, da potenciação. Por exemplo, vamos considerar dois números x e y, tá? Números reais. E n, um número inteiro que seja maior do que 1. Então, eu posso escrever raiz de x, né? E aqui o n. Vai ser igual a um número y, por exemplo. E aí, o que nós temos aqui? Que x é igual a y elevado a n. Quem é essa que a gente chama aqui de raiz, né? É o meu radical, tá? X é o radicando. São as nomenclaturas, né, matemáticas que a gente ouve, lê nos livros, tá bom? N é o meu índice e Y vai ser a raiz. Então, por exemplo, se eu quero obter o valor dos radicais a seguir, então eu tenho aqui, olha, a gente lê assim, olha, raiz cúbica de 8. Então, o meu nzinho, né, aquele índice agora, é n igual a 3, certo? Que a gente fala raiz cúbica. O 8 é um número que a gente pode fatorar. Então, veja bem, 8, né, vou dividir ele por 2, vai dar 4. Vou dividir por 2, vai dar 2. E vou dividir por 2, vai dar 1. Então, 8 é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a 3. Ou 2 elevado ao cubo. Então, agora, eu vou substituir. Eu vou reescrever, melhor dizendo, raiz cúbica de 2 ao cubo, certo? Lembra, na aula passada, no vídeo passado, isso aqui eu posso reescrever dessa forma, 2, 3 sobre 3. 3 dividido por 3 é 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2 mesmo. Ou seja, pessoal, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é 2, tá? Então, vamos ver mais alguns exemplos, né? Raiz quadrada de 9, e vamos ver nessa mesma linha de raciocínio, tá? Eu vou fatorar o número e vou colocar dentro da raiz novamente. Então, raiz quadrada de 9. Ah, raiz quadrada? Por que raiz quadrada? Quando não aparece aqui o meu índice, né, significa que aqui é 2, certo? E a gente chama isso, então, de raiz quadrada. 9 é um número que eu também posso fatorar. Então, vou aqui no meu cantinho e vou fatorar o 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, isso aqui é igual a 3 ao quadrado. Ou seja, eu posso reescrever o 9 como sendo 3 ao quadrado. Ora, o que eu tenho? 3 elevado, né? 2 dividido por 2. 3 elevado a 1, que é o próprio 3. Ou seja, raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? Mais um exemplo aqui, ó. Raiz a sexta de 0. Bom, 0 elevado a 1 sexto. 0 elevado a 1 sexto é 0 mesmo.
né? 0 elevado a qualquer número é o próprio zero. Qualquer número elevado a 1 é o próprio número, ok? E agora aqui, raiz cúbica de menos 27. Bom, antes da gente se desesperar e achar que vai cair em números complexos, vamos ver o que a gente pode fazer com esse 27 aqui. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio, o 27 eu também posso e devo fatorar. Então, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, 27 significa a mesma coisa que eu escrever 3 ao cubo. Então, eu tenho raiz cúbica de menos 3 elevado a 3. E aí, a gente sabe que eu posso reescrever isso em termos de potência, elevado a 3 dividido por 3, que é igual a menos 3 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Então, raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, certo? Muito bem, então a gente está vendo alguns exemplos aqui, nós vimos, né? Alguns exemplos que envolviam, né, obter o valor dos radicais. E agora, como a gente viu também lá em potenciação, existem algumas regras da radiciação, tá? E a gente vai ver essas regras, né, um por um. Bem, por que é importante, pessoal, a gente se familiarizar com essas regras, né? Porque isso vai estar diretamente relacionado quando eu for resolver uma expressão, quando eu for resolver uma equação e que envolvam radicais, né? Então, eu preciso saber manipular corretamente, é claro, né? Esses radicais, né? Eu preciso saber, conhecer essas regras de radiciação, como também nós vimos da potenciação, tá bom? Bem, considerando ainda, né, x e y, dois números reais positivos, certo? Y sendo diferente de zero e m e n inteiros maiores que 1. Então, a primeira regrinha, multiplicação de radicais de mesmo índice. Então, veja bem, quando eu multiplico dois ou mais radicais de mesmo índice, o que nós temos que fazer? Conserva o índice, ou seja, mantém o índice, repete o índice e depois multiplica-se os radicandos. Por exemplo, raiz de n de x vezes raiz de n de y, eu vou manter, o que a gente falou? Mantém o índice. Quem é o índice? O n. Então, eu repito aqui o n. E multiplico os radicandos. Quem são os radicandos? X e y. X vezes y. Então, raiz de n, x vezes y. Um exemplo aqui numérico, para ficar mais claro. Então, aqui, olha, mesmo índice, certo? Multiplicação. Repito o meu índice e multiplico os radicandos. 3 vezes 2 é 6. Então, raiz sexta de 6. Só isso. A segunda regrinha, divisão de radicais de mesmo índice. Olha, agora eu quero dividir dois radicais de mesmo índice. Então, analogamente à multiplicação, eu conservo o índice, eu repito esse índice e divido os radicais. Aqui, traduzindo isso, né, numericamente. Raiz de n de x dividido por raiz de n de y, mantenho o meu índice e divido os radicandos. Um exemplo numérico, eu posso reescrever isso. Raiz, o meu índice aqui é 3, né? Dividindo os radicandos, 24 dividido por 3, vai ficar raiz cúbica de 8. Nós vimos lá no exemplo anterior que raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que você escrever raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, que isso aqui vai dar 2, certo?
Bom, terceira regrinha, radical de radical. Ora, eu quero extrair a raiz de raiz. Pessoal, essa regrinha aqui, quando a gente tem expressões, né, equações para resolver, normalmente o aluno esquece, né, fica nervoso quando vê assim, ó, raiz de raiz. Mas é muito simples, olha só. Eu vou conservar o radicando, certo? E vou multiplicar os índices. Então, eu conservo meu radicando aqui, que é o x, né? Ó, conservei o radicando e vou multiplicar os índices aqui, ó, n e m. Então, vai ficar n vezes m. Um exemplo aqui, um outro exemplo. Então, eu tenho, nesse exemplo aqui de baixo, meu índice é 2, meu outro índice também é 2. Então, vou conservar o meu radicando, x, e vou multiplicar os meus índices. Então, vai ficar raiz quarta de x, ok? Então, perceba, não é um bicho de 7 cabeças, né? É ficar tranquilo, né? Pensar um pouquinho para poder estar colocando em prática essas regras de radiciação. Outra regrinha, radical de potência. Olha, eu quero extrair uma raiz de uma potência. Então, o que nós podemos fazer? Divido o índice e o expoente. Então, ó, o índice aqui, olha, o índice n e o meu expoente m por um divisor comum, né? Um número que seja comum aos dois para eu dividir. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de n' e aqui de m', tá ok? E aí eu vou ter, então, n' e m'. Por exemplo, raiz quarta de x ao quadrado. Ora, aqui 4 e 2. Quem seria o divisor comum a esse 4 e a esse 2? Concorda comigo que é o 2? Então, ó, 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Que isso aqui, então, ficaria 2x. Ou raiz quadrada de x, que é a mesma coisa que x elevado a meio, certo? Vamos só abrir um parênteses aqui e escrever essa notação aqui em forma de potência. Ficaria x elevado, essa daqui, tá? A que a gente começou, a 2/4. E aí, simplificando, daria meio, que é raiz quadrada de x. Então, por que eu estou fazendo isso, pessoal? Estou fazendo isso porque muitas vezes, se a gente esquece alguma regra, a gente pode pensar na forma de reescrever como potência, tá? E aí vai perceber quanto daria esse radical, né? Então, a gente precisa, esqueceu? Pensa no plano B, né? Como é que você pode estar reescrevendo, né, esse radical? De que forma, tá bom? Bom, uma outra regrinha é um radical de potência com índice e expoentes iguais. Então, olha só, eu quero simplificar a expressão, tá? E eu vou observar a paridade do índice e do expoente. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de n de x. X, eu vou ter se n for par e... x se n é ímpar e módulo de x se n é par. A gente vai fazer alguns exercícios que vai cair nesse caso.